maioria de nós começa a vida adulta trabalhando para alguém, né? A gente começa a vida adulta trabalhando empregado em algum lugar. O que eu quero dizer é difícil quem começa a vida adulta nesses termos já sendo dono do próprio negócio. Então a maioria de nós, assim como eu, a maioria de nós começou trabalhando num lugar em que alguém era o dono. E geralmente o dono era um, mas tinha gente a quem a gente respondia que nem era o dono. Então a gente tinha o dono, tinha o gerente, tinha o nosso contato. Eu tinha, dentro da Petit, eu tinha o contato, a minha contato. Um superior. E aí, por um bom tempo, você vai trabalhando ali naquele lugar, recebendo para isso e vendo como que funciona a dinâmica de negócio. Daí alguns de nós se dedicam muito nesse processo, outros estão lá só para cumprir a tabela. Aqueles que se dedicam bastante a esse processo costumam ficar sabendo, se inteirar um pouco mais daquele negócio em que eles participam. Então, eu vou dar um exemplo prático para você entender. Eu fui nutricionista da Petit, que é uma terceirizada, que a American Flex, uma fábrica de colchões lá em Rio Preto, tinha. Então, eu era responsável técnica por aquela cozinha. Então, aquela cozinha fazia ali as refeições dos comensais da American Flex, entendeu? Então, tinha o refeitório, aqueles empregados da American Flex precisavam tomar café, almoçar e jantar. Então, eles contrataram uma terceirizada e nessa terceirizada estava eu. Então, eu lidava com as duas partes da operação, porque eu respondia à Petit, que era a empresa na qual eu trabalhava. Ali eu tinha a minha gerente, minha contato, Patrícia, e eu lidava com a American Flex, que era contratante, e ali eu respondia ao Odair. Por muito tempo foi o Odair, depois trocou. Enfim. Então, o meu trabalho era ficar nesse meio de campo, tentando atender as duas partes. A minha empresa queria que eu fizesse o melhor trabalho possível ali, com o menor custo possível. E o contratante queria, pelo custo que ele tinha, que eu entregasse o melhor possível. E como eu deixei escrito ali no story anterior, foi um tempo muito bom. Eu me lembro desse tempo com muito carinho, porque eu amava trabalhar lá. Apesar de que aquilo não era o que eu queria fazer da minha vida, e quando a gente sai da faculdade a gente tá precisando de dinheiro, então a gente trabalha onde for, eu amava trabalhar lá. Eu gostava muito das meninas, muito mesmo, da Lê, da Carla, da Silvia, me lembro de todas. E assim ia. Eu trabalhava muito bem, eu sempre estava entre as primeiras da região, porque a gente tinha essa classificação, né, das regiões atendidas ali por Rio Preto, e na classificação ficava então um ranking e quais unidades conseguiam entregar um trabalho melhor por menos dinheiro, né, um custo menor, e eu gostava muito. Haviam alguns processos, algumas etapas dos processos que eu tinha que realizar que para mim ou não faziam sentido, simplesmente, ou eu olhava para aqueles processos e pensava, cara, tem um jeito melhor de fazer isso aqui. Mas, se tem uma coisa que eu sempre fiz, eu respeito o nível hierárquico de onde eu estou. Então, por mais que a gente possa fazer sugestões, dada a oportunidade e tal, a gente precisa entender como subordinado que as coisas são como são. E aí eu me pegava pensando muito nisso. Mas como eu já falei aqui outras vezes, como eu sempre tive uma admiração muito grande e não um ressentimento por quem está acima de mim em algum nível hierárquico, seja a classificação que for, eu nunca olhava aquelas coisas que eu não concordava e pensava, essa pessoa que está acima de mim aqui é dona dessa empresa, ou seja, é burro. Eu pensava, olha, alguma coisa ele deve saber para fazer isso aqui. Alguma justificativa deve ter. E é interessante porque foi só muito tempo depois, foi só quando eu já tinha saído daquele emprego, quando eu já tinha tomado o meu rumo, quando eu já estava caminhando pelas minhas próprias pernas, quando eu já tinha aberto o meu negócio, e que pela primeira vez eu tive pessoas trabalhando para mim naquela posição que outrora estive. Foi só quando eu vi isso e quando eu vi essas pessoas questionarem coisas, o que não é um problema, mas questionarem coisas que eu, como dona do negócio, pensei, bicho, você acha mesmo que eu tô fazendo isso aqui à toa? Você acha mesmo que não tem um motivo? Foi só nesse momento que eu falei, caramba, como é diferente e como é valioso estar nas diferentes pontas dessa história. Em outras palavras,
quase todos nós, e comigo foi assim, quando trabalhamos para alguém, a gente tende a pensar, pô, essa pessoa é burra. Por que ela não faz isso? Ela é tonta. Não é possível que ela não tá vendo isso aqui. E não é como se toda vez ela estivesse vendo. Não é como se toda vez o teu chefe soubesse exatamente tudo que ele tá fazendo. Mas uma vez que você troca de lugar, que você sai da posição de subordinado e vai ser dono, vai ser chefe, você passa a entender que certas coisas existem por um motivo e que o fato do teu funcionário não necessariamente entender o porquê aquilo tá ali, não muda a questão, não muda o fato de que tem que ser feito. Em outras palavras, o que eu tô dizendo é que é só quando nós decidimos abrir o nosso próprio, ser dono do próprio negócio, é que a gente finalmente entende que existe muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas a verdade, e aqui que está o ponto, é que muitos de nós não têm ideia da distância que existe entre a ordem que a gente recebe como subordinado e o nascimento dessa ordem por parte de quem é responsável ou dono daquilo. Então, na quinta-feira, eu comecei esse assunto todo falando, olha, você que de repente está cogitando trabalhar para você mesmo, está cogitando abrir seu negócio, você que está começando a abrir o seu negócio, tá? Tem uma coisa que você precisa muito, mas muito entender. E essa coisa é o seu talento, a sua habilidade, a sua vocação, aquilo que você faz bem, sabe? A sua habilidade em fazer algo não basta. Se liga nisso que eu vou falar. Porque, como eu disse na quinta-feira, me ocorreu falar disso, porque essa semana, toda vez acontece, mas essa semana foi muito, eu estive com pessoas diferentes, de ramos diferentes, e todas elas caem no mesmo ponto. Todas essas pessoas com que eu estive, e o que costuma acontecer, elas têm uma habilidade, uma capacidade, um talento, chama como você quiser. Elas fazem muito bem alguma coisa. A ponto de que em um certo momento da vida, elas decidiram fazer essa coisa como forma de ganhar dinheiro. Mas é impressionante como nenhuma delas domina, gente, domina a importância que tem aquilo que não é o talento ou a habilidade do que se faz. Então, olha só o exemplo prático. Então, existe vou chamar ela de Renata. E a Renata é manicure. E aí, a Renata é muito boa no que faz, mas além de ser muito boa no que faz, recentemente a Renata descobriu uma técnica que, se aplicar, você consegue economizar o tempo para fazer uma unha em 15 minutos. Pega esse exemplo. Então, a Renata, que antes levava 45 minutos para fazer mão de alguém, com essa técnica que ela desenvolveu, ela faz a mão de uma pessoa em 30 minutos. A Renata se dá conta de que tem nas mãos ouro, né? Além dela já ser muito boa no que ela faz, agora ela desenvolveu uma técnica que outras pessoas, outras manicures, outros profissionais vão poder lançar a mão da técnica dela. Acontece que a Renata trabalha num salão. E aí ela vai lá, então, falar com o dono do salão que ela trabalha e fala, olha, né, desenvolvi aqui essa técnica, vou economizar. Queria, então, de repente, sei lá, ganhar mais do salão. E o dono do salão fala pra ela, olha, Renata, não tem como, eu entendo, imagino que a sua técnica é muito legal, mas enfim, nós já estamos fechados aqui e tal. E a Renata fica putaça, porque ela fala, não é possível que ele não tá vendo. Olha o tanto que eu vou economizar de tempo, olha quanto mais eu posso trazer, depois eu posso abrir turmas de curso aqui e tal. O chefe da Renata não ligou pra isso. Ok, nada impede dela então seguir o caminho dela. A parte mais importante dessa história, pra mim, desse exemplo, é você entender que a Renata não tá errada. Porque ou você é uma Renata, ou já foi uma Renata, ou conhece uma Renata. Ela tem razão, ela tem ouro na mão. E ela falou, tá, vou fazer o seguinte, vou abrir o meu, é o que eu sempre quis fazer, né? Então ela vai lá e ela não tá viajando, tá? Ela não pensa que ela vai abrir um negócio do tamanho do que ela trabalha. Não, Renata pé no chão. Não, olha, eu vou começar de pouquinho, vou começar atendendo na casa das pessoas, depois se o negócio virar eu vou arrumar um lugarzinho, e assim vai Renata. Ela pede o desligamento lá do salão em que ela antes trabalhava, e aí ela sai, passa a atender na casa das clientes, algumas das clientes do salão continuam com ela, e ela começa. Primeiro mês vai legal, segundo mês vai legal, principalmente porque ela tá economizando esse tempo. Daí a Renata de repente me encontrou na rua
A gente conversou um pouquinho, ela falou, olha, eu desenvolvi um negócio, blá, 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 e eu tô começando agora, e não sei o que e tal. E eu falo pra ela, pô, Renata, que legal, caramba. Genial o seu negócio, porque eu sempre falo, Lara, agora, real, eu sempre falo que se tivesse uma forma de um salão de beleza, as mulheres que estão me ouvindo vão me dizer se é uma boa ou não. Se tivesse uma forma, uma técnica de um salão de beleza resolver o problema, a situação toda, cabelo, mão, barba, cabelo e bigode, em 1 hora, podia cobrar o preço que for, eu iria lá. Porque nada fode mais a gente, meninos, saibam, do que passar o dia inteiro lá. Essa história de que o salão de cabeleireiro é terapia é mentira. É mentira, eu não conheço uma mulher que acha eu acho uma delícia passar o dia inteiro no salão. Ninguém acha, tá? Então, Renata comentou comigo, eu falei, Renata, brilhante, genial, só vai. Ela vai, primeiro mês vai bem, vai segundo mês vai bem. Bom, a primeira coisa que ela teve que enfrentar, logo que ela começou a trabalhar pra ela, foi o fato de que agora não é simplesmente chegar lá, trabalhar e ir embora. Ela começa a ver que existem várias coisas que ela tem que fazer por estar trabalhando pra si. Então, ela precisa abrir uma empresa. A Renata, se é qualquer coisa parecida comigo, ela não sabe nada sobre isso. Porque na escola, imagine, Renata ficou aprendendo Bhaskara, tabela periódica, e nunca aprendeu sobre quais são os trâmites necessários para abrir uma empresa, enfim. Ela bate cabeça, ela procura no Google, ela vai num contador, enfim, já tem ali um trabalho que ela não esperava, e aí vai. Bom, ao longo do tempo, lá pelo 3º, 4º mês, a coisa tá indo bem. Ela decide alugar um lugar. E aí ela aluga um lugar, começa a atender numa saleta. Enquanto ela tá atendendo, ela tá só pensando no seguinte, cara, eu queria muito montar um curso sobre isso, para ensinar outras manicures. Mas eu tô sem tempo para montar esse curso para ensinar outras manicures. E aí, por acaso, um dia eu passo na frente lá do salão da Renata e ela diz, Lara, te encontrei outro dia, te falei da minha técnica, você lembra? Então, Lara, agora eu tô querendo montar um curso e tal. E em 5 minutos de prosa que a gente tem lá, eu explico pra Renata que montar um curso na internet, diferente do que ela costuma ouvir, não é um negócio simples. Muito menos um jeito mais rápido de ganhar dinheiro. E aí eu dou ali pra Renata meia dúzia de direções que eu falo, ó, é por aqui que você tem que ir, né? E ela fala, puta, é muita coisa pra fazer e eu tenho cliente agora. E fora que é o seguinte, eu acabei de alugar um lugar, eu não sabia, eu preciso ir atrás de uma licença tal. E o fiscal vai vir aqui e peraí que meu filho e... Aquela correria nossa de cada dia, tradicional. O tempo passa e com 6 meses trabalhando já pra si, a Renata para 1 minuto e se dá conta de que ao fazer o balanço, nada é como ela imaginou que iria ser. Primeiro que hoje ela precisa lidar com responsabilidades que na época que ela trabalhava lá no salão de alguém, ela nunca nem pensou a respeito. Então, por exemplo, ela nunca tinha pensado que as cadeiras que ela usa ali vão precisar de manutenção. Ela nunca tinha pensado que a iluminação do lugar precisava ser trocada em algum momento. Ela nunca tinha pensado sobre as compras dos produtos precisarem ser catalogadas. Além disso, ela nunca tinha pensado no trabalho que era contratar uma pessoa para ajudar. Até porque quando ela pensou sobre contratar uma pessoa para ajudar, ela pensou na Cíntia. A Cíntia, prima dela, né? Prima do esposo, prima do marido, amiga da prima do vizinho. E ela chamou a Cíntia para trabalhar com ela. Mas aí foi só depois de algumas semanas que ela se deu conta de que não dava para só manter ali no fio do bigode o combinado com a Cíntia. Então ela foi lá atrás de realmente contratar a Cíntia. E aí é que ela viu quanto custa contratar alguém para trabalhar com ela. E isso fora os probleminhas que Cíntia já causou para ela. Ao mesmo tempo, ela nunca tinha se dado conta da merda que é fazer a agenda. Porque até então ela pensou, não, a pessoa me manda pelo WhatsApp aqui, eu quero tal horário, eu digo sim ou não, eu consulto aqui. Só que é insustentável. Então ela pegou a Thaísa, que é sobrinha da Cíntia, e falou, Thaísa, você não quer cuidar remotamente da minha agenda? Enquanto lida com tudo isso, não tem um dia que a Renata não para pra pensar, meu Deus, eu tinha que estar produzindo conteúdo na internet, porque eu quero lançar o curso a respeito disso. Só que dia após dia ela vê que simplesmente não dá tempo, até porque Renata, normal que é, tem uma vida fora do trabalho. Bom, 6 meses então, o marco do primeiro semestre trabalhando por conta, a Renata em um certo momento bota a mão na cabeça e diz assim, é uma judiação. Porque a técnica que eu tenho, o que eu desenvolvi é muito bom. Se simplesmente as pessoas me ouvissem
se outras manicures me ouvissem, ou se não, se eu tivesse espaço para divulgar melhor isso. É aquela sentada que a gente dá numa cadeira no fim da tarde com vontade de chorar. Para sorte da Renata, por um milagre divino, aparece na vida dela uma pessoa que ela não conhecia e que é uma pessoa que entende de gestão, de processos, de administrativo, dessa chatice toda que ela nunca quis saber. E eu nem a culpo, porque eu sou igual. E aí ela diz, não, agora vai dar certo, porque eu consegui uma pessoa que vai fazer tudo aquilo que eu nem sei, muito menos quero fazer. E aí ela tem 2 ou 3 reuniões com essa pessoa. Vou chamar essa pessoa de, é o Otávio. O Otávio senta com ela e diz, olha, Renata, é o seguinte, para fazer virar o teu salão, você precisa fazer isso, isso e isso aqui. Você precisa ter uma tabela disso, uma planilha disso, você precisa ter um controle disso e tal. E no começo, animada que está, Renata ouve tudo que o Otávio tem para dizer e está tentando fazer tudo conforme ele indica. A coisa toda com o Otávio vai muito bem, até que não vai mais. Porque em um certo momento, o Otávio, atrevido que é, e sem noção nenhuma, afinal agora ela tá vendo que ele não tem noção nenhuma do que ela faz de verdade, ele começa a falar pra ela que ela precisa segurar o dinheiro em um lugar que ela não quer segurar. Ou ele fala pra ela, ó, hoje você vai precisar fazer stories lá, e ela não quer fazer. E, enfim, Otávio começa a ser um pé no saco dela. Sabe o que é o mais interessante nessa hora? É que naturalmente a Renata, assim como todas as pessoas que eu encontrei nessa semana que eu falei pra vocês, que me deu na cabeça de falar disso, assim como eu, nesse momento a Renata tem uma coisa que não é uma viagem de ego. Juro que não. Mas é um momento, é uma como chama? Síncope. Ela tem uma síncope. Só de parar para pensar no quanto aquele sonho que ela teve, aquele projeto que ela teve quando saiu do salão, não tá nem perto de ser o que ela tem vivido. Aí Renata, como qualquer pessoa normal, fala, bom, o que eu preciso é voltar para a raiz do que eu quis um dia. Quer saber? Não era nada disso aqui. Para começar, eu vou tirar o Otávio. O Otávio não tá ajudando. A Thaísa, vou mandar embora. Vou pegar uma outra menina que já falou comigo, ela é caixa do supermercado e, sabe? A pessoa que ela pegou lá pra ajudar, enfim, ela decide que ela vai refazer tudo. Primeiro de tudo, você entende que ela tá sem tempo pra atender as clientes dela, né? As coisas saíram do controle e estão descarrilhadas. Mas nada que é tão ruim não pode piorar. Então, na hora que ela resolve repaginar a coisa toda, quando ela vai conversar com outra pessoa que poderia fazer o trabalho do Otávio, afinal ela não tem tempo e nem é a função dela aprender tudo isso, ela de repente se dá conta de que as pessoas à volta não veem o negócio dela como ela vê. E mesmo se você não assemelha, isso aqui fica aparecendo aqui, né, não sei o que é isso. Mesmo se você não se assemelha em alguma coisa com a Renata, até agora, nesse ponto de repente você consiga entender a identificação. Que é, a Renata, assim como eu, e de repente, assim como você, valoriza bastante o que ela faz. Por saber que é bom. Por ter trilhado todo o caminho até saber tudo o que sabe para exercer a função que exerce. Por erroneamente tratar o seu próprio negócio como um filho querido. E esse é um dos maiores erros que a gente comete. A gente tende a tratar a nossa ideia e o nosso negócio como um filho querido. Então a gente tende a proteger. Sendo que, na verdade, a gente deveria tratar o nosso negócio, a nossa ideia, como uma teoria científica num âmbito em que somos bons cientistas. Ou seja, nós deveríamos espancá-lo para ver se ele passa pelo crivo e então é realmente útil. Aí, nesse ponto, Renata começa a bater a cabeça. Porque todo lugar em que ela vai, é aquilo que ela sabe que funciona. Aquele trabalho que ela sabe que é muito bom, por algum motivo não está dando muito dinheiro, não está virando. O mais doido é que esse seria o momento dela falar, cara, se na teoria o que eu faço é muito bom, deveria vender muito, deveria ter muita gente interessada, mas na prática não está sendo assim, devo olhar novamente, analisar com certo ceticismo essa teoria que eu sempre achei que funcionasse.
Porque se tem uma coisa com a qual a gente não discute, com a qual não se discute, é com resultados. E quando eu digo que não se discute com resultados, o mais comum, ouvir isso, uma pessoa pensa, não, tem razão. Quando os resultados são muito bons, é inquestionável que aquilo funciona para aquele mercado. Mas não é só aí.